Olá, meus queridos adolescentes, tudo bom? Eu quero expressar minha alegria de mais uma vez estar podendo gravar um vídeo aqui pelo YouTube, por essa ferramenta maravilhosa que Deus tem nos proporcionado, de propagar a sua mensagem, né? Vou dar continuidade às nossas lições. Nós estamos lidando com a revista de adolescentes de 12 a 14 anos, Adolescer Mais, essa daqui, ó, que vai falar sobre os desafios da atualidade. E a gente vai falar sobre vários desafios nela. Desafio da santidade, games, ocultismo, drogas e assim vai. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a lição 3, o desafio do ocultismo. Vamos ler aqui. Peço que vocês acompanhem com a revista de vocês e com a Bíblia também. Mensagem valiosa, está lá em 1 João 4,4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Verdade aplicada. O ocultismo tem atraído crianças e adolescentes e adultos, utilizando a arte como instrumento de persuasão. Então já vamos começar com aquela pergunta de praxe. A gente sempre começa com o tema, eu sempre começo fazendo uma pergunta. O que é o ocultismo? O que seria o ocultismo? Ocultismo é um termo para designar práticas, ações ocultas. Ou seja, coisas que não são... ações sobre coisas que não são reveladas, coisas que não são físicas, coisas que não são visíveis, coisas que a gente não consegue ver, que a ciência não consegue provar. E o ocultismo é um termo geral que ele vai tratar desse lado do sobrenatural. Mas não só do sobrenatural como um todo, mas do sobrenatural relacionado ao mundo misterioso, ao mundo oculto, ao mundo sobrenatural, no caso do lado negativo, que é o do lado do inimigo, da influência demoníaca. O ocultismo ele vai ser uma prática de ações que estão relacionadas com esse universo, o universo demoníaco e as suas práticas. Então, exemplos de práticas ocultas que temos nos nossos dias e de práticas que já vêm acontecendo desde muito tempo. Podemos ressaltar feitiçaria, magia, encantamentos, simpatia, adivinhação, tentativa de prever o futuro. O que mais a gente vê cartomantes, ou seja, tentando prever o futuro por cartas, as cartas que vão dizer o que vai acontecer contigo, qual vai ser o teu destino, qual vai ser a tua sorte. Da mesma forma como pode se prever por cartas, pode se prever pelos astros também, pelas posições das estrelas, pelas posições dos corpos celestes. Esses supostos astrólogos, eles podem prever algo para a tua vida, uma sorte boa, uma sorte ruim, tudo através de cálculos, através da posição dos astros no céu. Como exemplo, podemos citar os horóscopos, né, que é de acordo com o teu mapa astral, com um mapa de acordo com a posição dos planetas, de acordo com o teu nascimento. Ele vai dizer o que vai acontecer, qual vai ser a tua sorte. Fora isso, a leitura de mão, temos também contatos com espíritos, pessoas que tentam falar com mortos. Tem pessoas que confiam em amuletos, em objetos que têm um pretenso poder sobrenatural. Tem pessoas que cultuam, né, objetos, têm uma grande referência a determinados objetos, acham que eles têm algum poder mágico, sobrenatural.
fora a bruxaria e várias outras coisas. Parapsicologia, que é a pessoa receber informações do seu psique e revelar essas informações, né? E o espírito do além revelar essas informações para a pessoa. Então, e o satanismo, né? Que assim é o mais assim horrendo de todos. Então, todas essas práticas que eu citei aqui, elas têm a finalidade de quê? De dar algum poder para o ser humano, alguma possibilidade que o ser humano, por vias comuns, normais, ele não tem. Por exemplo, a pessoa quer saber como é que vai ser o futuro dela, o relacionamento, como é que vai ser, será que ela vai se casar, será que ela vai encontrar alguém? Aí a pessoa fica nesse desespero. Não, e pior, a pessoa entra no desespero de buscar soluções que não deveriam, respostas rápidas. Geralmente são pessoas que querem uma resposta rápida para tudo. E se colocam debaixo desse jugo do mal, aceitando conselhos de pessoas que não convêm. E essas pessoas, essas práticas, supostamente, elas dão aquele ar de que, poxa, a pessoa realmente conseguiu, muitas das vezes pessoas que se consultam com médiums, pessoas que têm contatos com esses espíritos, elas às vezes ficam assustadas com como é que o espírito vai revelar a vida, consegue revelar a vida da pessoa, como é que ele consegue prever certas coisas, entendeu? E as pessoas elas ficam enredadas por isso. Por quê? O espírito, gente, o espírito maligno que está por trás dessas coisas, primeira função dele, qual é a função do inimigo? Roubar, matar e destruir. E o inimigo é chamado de quê na Bíblia? Pai da mentira. Uma das coisas que o inimigo vai querer fazer, e uma das estratégias para ele desviar a pessoa do foco é através da mentira. E ele usa muito isso. Qual é o exemplo na Bíblia maior que podemos tirar de tentação? Lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, quando foram tentados, qual foi a sugestão da serpente para Eva? Para Eva ter o conhecimento oculto, coisas que ela não conhecia, para os seus olhos serem abertos. Era o quê? Era comer da fruta, ou seja, era desobedecer a Deus, era fazer aquilo que Deus não determinou. Deus foi bem claro. Pode comer de toda a fruta do jardim, menos da fruta que está no meio do jardim, que era onde estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o que a serpente sagaz diz para a mulher? Não, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha só a sagacidade do inimigo aí. O inimigo que estava incorporado numa serpente. Olha a sagacidade dele. Você vai ser como Deus. Você vai ter um conhecimento que ninguém tem. Você vai saber de coisas que você não sabe, ou seja, você vai ser como Deus, você vai ter um poder parecido com o de Deus, entendeu? Olha só como o inimigo, através de sugestões, ele toma o nosso coração para a gente ter um sentimento perverso de querer ser, de querer ter as coisas, de querer fazer e desobedecer a Deus. Então, o inimigo ele apela para quê? O ser humano ele tem uma coisa que está dentro dele que é muito complicado. Nós vamos ver aqui que uma das armadilhas que o inimigo ele usa é a nossa curiosidade. Está lá no tópico 2. Tópico 2 é subtópico A. Uma das maiores
O inimigo sabe que o ser humano ele é muito curioso. Curioso assim, de nascença, de essência. A essência do ser humano é ser curioso. É sempre querer saber mais, ir além do que foi dado ali para ele, entendeu? O ser humano ele sempre quer mais, quer conhecer mais, quer se aprofundar mais. Mas essa curiosidade, em relação a esses tipos de coisa, em relação a essas práticas ocultas, elas não é um bom caminho a gente ter curiosidade por esse tipo de coisa. Porque muitas das vezes, a gente, por curiosidade, a gente vai querer saber, poxa, será que se eu praticando isso realmente, fazendo essa determinada coisa, será que vai acontecer mesmo aquilo que eu pretendo? Será? Será que se eu for consultado com alguém, eu que estou solteiro aqui querendo alguém para mim, será que eu vou conseguir? Ou então, será que eu, no caso assim, estou ruim numa matéria na escola e quero passar de ano, eu quero aumentar minha nota. Não sei o que está acontecendo comigo. Será que se eu consultando uma pessoa que tenha esses espíritos, seja uma autoridade nisso, tenha contato com esses espíritos, será que eles vão revelar alguma coisa boa para mim? Será? Então será que aquela carta, alguma carta pode revelar algo bom para mim, uma nota boa para mim? E aí? A gente fica com aquela curiosidade. Mas o que a palavra de Deus diz em relação a isso? Essa curiosidade para as coisas ruins, coisas das trevas, coisas que não convêm, coisas que Deus não se agrada. Deus diz lá em Efésios 5:11: e não nos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-a. Ou seja, meus queridos adolescentes, quando vocês assim ouvirem de práticas que no colégio está rolando uma brincadeira que todo mundo está brincando, é a brincadeira, sei lá, a brincadeira do compasso, é a brincadeira do copo, ai, que você girando o compasso, poxa, você vai se comunicar com o espírito, ele vai se comunicar contigo, e poxa, sensacional. Aí um coleguinha falando isso no teu ouvido, aí você, caramba, pô, quero ver se isso é verdade. E você vai e entra no negócio desse. E o pior, sabe o que é pior de tudo? Muitas das vezes a gente entra por curiosidade, a gente entra no negócio desses e acaba que não sai. O pior de tudo, muitas das vezes, sai, é possesso, endemoniado. Por quê? Porque nós estamos entrando em caminhos, em veredas, que o nosso Senhor Deus ele não aprova. E Deus ele diz, ele é bem claro, vocês não devem se comunicar com as obras das trevas. Antes nós temos que condenar as obras das trevas. Nós temos que fugir da aparência do mal, gente. Se nós estamos vendo que algo não é trevas, tem resquício de trevas ali, sai, não entra, não queira saber, não procure nem saber o nome, sai, porque coisas que não vão te levar, coisas que não vão edificar a tua vida, coisas que não vão acrescentar em nada, você sai, que essas coisas têm uma influência muito grande em nossas vidas. Então, gente, hoje em dia, o inimigo ele tem usado dessas armas. E aqui diz, né, no tópico 1, que essa é uma arma eficaz. Uma arma eficaz aqui do inimigo, ó, que diz: ou seja, o inimigo ele só entra, gente, quando nós damos brecha. E aqui, ó, em 1 Pedro 5:8, aqui no tópico 1 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, gente, aqui diz em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo.
Gente, se a gente já não dando lugar, já vigiando, já tentando buscar a Deus em oração, o inimigo ele já quer entrar, já quer fazer arruaça, imagina se nós dermos brecha, dermos lugar. O inimigo, gente, ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, e ele vem com através dessas estratégias, através de um jogo, através de amigos, através de entretenimento, através da televisão, da internet, de livros, certos livros que a gente acha sensacional. Ah, livro de bruxo, que legal, aquele bruxinho que faz mágica, que faz travessuras, que participa de aventuras, nossa, que fala certas palavras que dão um resultado inesperado. Nossa, que sensacional! E tem várias sagas desse livro. Então, gente, cuidado com essas coisas que aparentemente vem com uma roupagem assim de coisa inocente. Mas cuidado, gente, para a gente não se enredar nisso. Muitas das vezes essas coisas aparecem como coisas inocentes, mas no fundo eles querem o quê? Empregar dentro de nós ocultismo, práticas ocultas, através de símbolos, através de palavras, através de sinais. Muitas das vezes a gente faz sinais que a gente nem busca a origem daquilo que a gente está fazendo. A gente fala coisas que a gente não sabe nem qual é o significado daquilo, mas a gente simplesmente diz porque está na moda. É maneiro. Cuidado, gente. Cuidado com a influência. Cuidado com a influência da mídia. Cuidado com a influência na escola. Cuidado com as modinhas. Então, gente, o inimigo ele está a todo tempo ao nosso redor, buscando a quem possa tragar. E ele só quer uma brecha. Ele só quer uma brecha. Não precisa uma porta arreganhada, não. Ele quer uma brechinha para dali ele sair destruindo tudo e tomar a tua casa. Daqui a pouco você não é dono mais de você mesmo, o Espírito Santo não está mais ali, só o inimigo ali tomando conta da sua vida. Aqui, ó, armadilhas sutis. Curiosidade, né? Como eu falei, a curiosidade natural do ser humano. E outra coisa, ó, fragilidade. Satanás gosta de bater a porta de um coração vulnerável, pois momentos de fragilidade são ideais para que ele ofereça um falso poder, criando a ilusão de que ela é capaz de controlar os acontecimentos da nossa vida e evitar sofrimento. Ninguém tem o poder de evitar que o sofrimento venha. O que Jesus diz? Que em João 16,33, que no mundo nós teríamos aflições. Então, gente, o que acontece muitas das vezes com pessoas que caem nessa? Entram no meio dessas práticas. São pessoas que estão muitas das vezes passando por um momento difícil, estão atribuladas muitas das vezes, estão querendo uma solução, estão fragilizadas, a pessoa está com o coração aflito e ela quer uma resposta, ela quer se apoiar em alguma coisa, quer buscar alguma solução para o problema dela. E muitas das vezes ela entra por esse caminho, pelo lado do ocultismo, fazendo consultas com médiuns, com feiticeiras, consultando essas cartas, consultando búzios e entrando por esse caminho que Deus desaprova. E por que essas pessoas entram por esse caminho? Porque são pessoas que elas, infelizmente, elas acabam não buscando o reino de Deus. São pessoas que muitas das vezes elas não buscam a Deus em oração. Elas acabam não considerando a Deus, que Deus é poderoso, que Deus ele é capaz de mudar qualquer situação, é o Deus do impossível. São pessoas que estão fracas espiritualmente. Para uma pessoa chegar ao ponto de buscar esses caminhos, é porque ela não está ligada com o céu, ela não está ligada na palavra, que diz que no mundo teremos aflições, sim, que coisas ruins podem acontecer tanto comigo, quanto com o meu familiar, quanto com o meu próximo. E essas pessoas acham que por esses caminhos ela vai conseguir resolver a sua vida de uma hora para outra, através
buscando coisas ocultas, coisas que não são do agrado de Deus, do Espírito de Deus. E uma pessoa, a gente vê pessoas que não têm um norte como Jesus Cristo, ou seja, pessoas que estão longe do Espírito Santo. Satanás, ele se aproveita disso. E se aproveita desse vazio, né? Pessoas que são vazias, que buscam um preenchimento em alguma coisa. Pode ver, tem muitas pessoas que buscam em tudo que é caminho, mas nunca elas querem entrar no verdadeiro caminho, que é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho. O próprio Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outro caminho a não ser a palavra de Deus, a tudo aquilo que a Bíblia está dizendo. Não tem outro caminho. Tudo que o inimigo ele tenta propor aí são caminhos falsos que vão te desviar do verdadeiro caminho. E quais são umas características que esses ocultistas, médios, feiticeiros, bruxos e assim vai, eles têm para nos desviar? Ou seja, uma das coisas, aqui temos exemplos em Atos 13 que diz: mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Atos 13, 8. Aqui é uma passagem que diz que Paulo ele tentava pregar para uma autoridade lá de uma ilha, mas só que tinha um mágico, um encantador, que ele não queria que essa pessoa fosse salva. Ele resistia, ele ia contra aquilo que Paulo pregava, não ajudava e só atrapalhava. E ele resistia de toda forma. Então, gente, os falsos profetas, eles tentam fazer isso, eles tentam resistir de qualquer forma à mensagem de Cristo. Tu pode ver, a maioria dessas falsas religiões, dessas práticas aí, eles tentam abafar Cristo, eles tentam de todas as formas abafar a eficácia de Cristo. Tentam de todas as formas desviar o foco de Cristo, colocando o foco numa pedra, num amuleto, o foco no médium, que tem aquele poder sobrenatural, colocando foco numa carta, colocando foco em tudo, menos o foco em Jesus Cristo. Então, eles tentam fazer isso a todo momento. E eles buscam tentar influenciar as pessoas. Eles buscam isso, e esse mágico ele tentava influenciar, tirar, desviar o procônsul do caminho, da verdade da vida. A Bíblia diz que esse procônsul ele estava interessado em saber mais de Deus. Mas esse mágico aqui diz que ele resistia de todas as formas. E é isso que eles tentam fazer, tentam nos desviar do verdadeiro caminho, da verdade da vida. São pessoas que infelizmente são muito usadas pelo inimigo, são marionetes do inimigo. E outra, eles tentam fazer de tudo para que o evangelho seja espalhado. Então, gente, na primeira lição que nós tivemos sobre games, né, tínhamos aquela situação que nós devemos ver o que convém e aquilo que não convém. Mas, gente, em relação à prática oculta, não tem nada de bom, nada que possamos tirar de bom nisso. Toda vez que nós formos nos debruçar em alguma leitura, ou ficarmos interessados em algum tipo de jogo, algum tipo de série, de desenho, seja lá o que for, esteja sempre alerta, vigilante. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo vosso adversário anda em vosso derredor. Ou seja, esteja sempre vigilante para ver se aquilo não está tentando te influenciar de alguma forma a fazer práticas ocultas, práticas que não agradam a Deus. Esteja sempre com o olhar espiritual aguçado para saber discernir se aquilo é ou não é de Deus. E a Bíblia diz: nós devemos ser sóbrios. Nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. Ele volta e meia arma e estratégia. Ele não vem aparecendo para nós com aquela coisa feia, aquela coisa horrível. Senão todo mundo ia se assustar, todo mundo ia saber que era um inimigo.
ia correr para junto de Deus. Mas não, ele vem sorrateiramente, gente. Ele sabe, o inimigo, ele está ao nosso redor, ele sabe os nossos gostos, as nossas inclinações. Ele nos observa a cada dia, o nosso levantar, o nosso andar, o nosso proceder, as nossas preferências. Tudo aquilo que nós vemos, ele sabe, ele tá observando. Então ele arma as estratégias para nos abater naquela nossa maior fraqueza. Então, o que devemos fazer? O que devemos fazer para... O que devemos fazer, né, para que nós combatamos o que nós devemos fazer, né, para combater essa... O que nós devemos fazer para combater a atuação demoníaca? Nós devemos nos revestir a cada dia. Nós estarmos ligados espiritualmente. A Bíblia diz em Efésios 6: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Gente, nós temos que estar firmes, estarmos com toda a armadura de Deus, com o capacete da salvação, para não deixarmos entrar em nossa mente certos conselhos, entendeu? Certas orientações, certas filosofias que não nos levam a Deus, nos afastam de Deus. Nós temos que estar ligados nisso. Tudo aquilo que a gente lê, seja onde for na internet, toda sugestão, aonde for, toda aquela pessoa que quer te influenciar por determinadas coisas, determinadas práticas, fica ligado, abre o alerta, esteja com o ouvido atento, esteja com o Espírito Santo de Deus, se revista do Espírito Santo de Deus, se revista em oração, esteja com os olhos espirituais abertos. Deus foi bem claro, assim quando o povo de Israel estava prestes a entrar, e diz: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa, a abominação é ao Senhor. Por estas abominações, teu Deus as lanças fora diante de ti, perfeito serás como o Senhor teu Deus. Então, gente, essas nações que foram lançadas fora, as nações de Canaã, foram porque eram mergulhadas nessas práticas ocultas. E a ira de Deus já estava lá em cima com elas, e elas foram expulsas pelo povo de Deus, pelo povo de Israel. Então, Deus orienta, logo, perto deles entrarem, que Deuteronômio quando eles já estavam perto da terra prometida, ali perto de Jericó. E Deus foi bem claro: não cometam as mesmas práticas que esses povos aí cometiam. Pelo contrário, sejam perfeitos diante de mim. Fujam desse tipo de coisa. Então, que fique essa lição de moral para nós adolescentes. Não sejamos influenciados por esse tipo de coisa. Horóscopo, não seja influenciado por horóscopo que se propõe a dizer como é que vai ser o teu dia, como é que vai ser o teu relacionamento. Não acreditem nisso, entendeu? Se afastem desse tipo de coisa. Pulseirinha que tem um suposto poder mágico, ou cordão que tenha coisas que nos dão sorte, amuletos. Se afastem disso, gente. Essas coisas que desagradam, que muitas das vezes nós somos até pessoas boas, mas somos assim, até justos diante de Deus, queremos buscar a Deus, mas certas coisas ainda brecam a nossa vida de nos desenvolvermos mais, porque
Deus ele está vendo que está faltando algo ali, algo que não está perfeito na tua vida. E é isso. Muitas das vezes, às vezes a gente dá mole com coisa boba. Então cuidado. Cuidado com aquelas coisas mínimas, que muitas das vezes parecem mínimas, mas o inimigo ele está querendo entrar aí. Está querendo fazer morada. A partir daí, cuidado, vigiem. Um abraço a todos vocês. Foi um prazer dar mais essa aula e que Deus continue nos abençoando. Até mais, até a próxima.